maioria das pessoas que estão em renovação carismática católica. Foi a partir da efusão do Espírito Santo que nós vamos ver agora, né? E há uns anos atrás, bastante tempo atrás, um amigo meu, né, fez uma experiência de oração, e ele saiu da experiência de oração, sabe, cheio do Espírito Santo. Ele saiu, sabe, querendo rezar para todo mundo, Ele chegou lá na casa dele, pra vocês terem uma ideia, e olhou no gatinho dele. Vocês já viram o gato sorrir? Alguém já viu o gato sorrir? Ele começou a rezar para o gato para ver se o gato sorria, porque ele queria alegria, ele queria que todo mundo sorrisse. E ele teve que fazer uma viagem. Ele entrou no ônibus e, né, uma viagem meia longa, e ele olhava do lado de uma velhinha lá. Ele falava: gente, mas que velhinha triste, né? Meu Deus, eu preciso de rezar para ela, eu preciso de rezar para essa velhinha, eu preciso dar alegria do Espírito Santo para ela, né? Aí foi indo, ele não aguentou, levantou e falou: vó, eu posso rezar para a senhora? Eu achei a senhora tão bonitinha, não quis falar que a senhora tristinha, né? Eu achei a senhora tão bonitinha. Falou: pode, meu filho, pode, né? Aí ele começou: Senhor Jesus, vem, derrama o seu Espírito Santo, enche com alegria. E papai, rezava. A velhinha foi levantando o olho assim, né? Ele achou aquilo estranho, né? E a velhinha começou a falar assim: Malacai. Falou: glória a Deus, ela já está rezando em línguas, ela está orando em línguas, glória a Deus. Veio uma bala lá de cima do barreiro, acertou a cabeça dele e desmaiou. Então é isso que o Espírito Santo faz conosco, é isso que o Espírito Santo faz, né? Nesse tema que nós vamos ver, tão bonito, tão sabe, atuado na igreja. Apesar de ter acontecido, tenha sido inaugurada 2013 anos atrás com os apóstolos, com os 12 apóstolos, mais 130 pessoas. Mas como é que foi essa história da infusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? Uma promessa de Deus para nós. Ezequiel 36. O Senhor, Ele colocou, Ele prometeu que nós teríamos alguém, um Espírito Santo, nós teríamos uma força do alto que renovaria o povo judeu e renovaria a terra. Ezequiel 37, 25. Derramarei sobre vós águas puras e vos purificarão de todas as vossas imundícias, de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, em vós porei um espírito novo, tirai-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo que obedeçais às leis e sigais e observeis meus preceitos. Habitareis na terra que fiz presente nos vossos pais. Ezequiel 37. Meus irmãos, a maioria dos profetas anunciaram esse dia maravilhoso. Anunciaram esse dia maravilhoso que nós vivemos até hoje. Joel 3. Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. E Jesus prometeu. E Jesus veio. Morreu na cruz, ressuscitou, mas antes ele pegou 72 discípulos e mandou: vai pregar em meu nome, não tenham medo, e falem para ele
e fale para os demônios que eles se retirem, porque vocês estão fazendo milagres e prodígios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em meu nome. E aqueles 72 saíram de 2 a 2 e voltaram maravilhados. E Jesus falou assim: vocês não viram nada, porque eu vou para o Pai, mas vocês ficarão, e o legado será de vocês. E esse amor, essa experiência será de vocês. E aí depois Jesus, lá no Evangelho de São João também, e no Evangelho de São Marcos também, depois que ele ressuscitou, nos Atos dos Apóstolos também, no capítulo 1, depois que ele ressuscitou, Jesus fala para os discípulos: olha, tem um lugar assim, tem uma casa lá em cima, tem um salão, vocês vão para lá e esperem, que eu vou mandar um presente para vocês. E os discípulos obedientes, com Maria e mais alguns outros que serviam, algumas mulheres que serviam Jesus, inclusive aquelas mulheres de cruz, aquelas mulheres que faziam, arrumavam a mesa para Jesus, alimentavam Jesus, né? Aquelas mulheres da retaguarda que ficavam protegendo e alimentando Jesus e ajudando Jesus, aquelas mulheres estavam ali. E aqueles homens subiram, os 12 apóstolos e mais essas mulheres que estavam por ali, e ficaram ali orando, com medo, estavam com medo, porque em Jerusalém, em toda a Judéia, aconteceu naquele momento uma grande perseguição sobre os nazarenos, sobre aquelas pessoas que acompanhavam o tal de Jesus de Nazaré que morreu na cruz. Então aqueles homens atuados estavam ali com medo do Império Romano que queria matá-lo. E de repente veio do céu, e de repente veio do céu uma luz, e de repente veio do céu um vento impetuoso que abriu as janelas daquele lugar. E como línguas de fogo desceu sobre aqueles homens, e naquele momento aconteceu prodígios e milagres na vida daqueles homens. E de repente Pedro, João, Tiago, aqueles homens, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus. Tiago e João, a mãe do Tiago, a mãe do João, e o Tiago e João chegaram para Jesus: lembra de mim quando você estiver no paraíso, mestre. E esqueceu dos companheiros, dos 11 apóstolos, dos 11 amiguinhos que estavam, aquela comunidade que estava nascendo de 12 pessoas, de 12 homens e mulheres. E eles esqueceram. Eles só pensavam nele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Vocês sabem? Porque Jesus curou a sogra do Pedro. Ele ficou pé da vida. A velhinha estava para morrer. Jesus foi lá e curou ela. Ele ficou bravo, então, sabe? Aí depois, um certo dia, Jesus chega para os apóstolos e fala assim: quem falam que sou eu? Eles falam: você é um Messias, você é o iluminado, você é o mestre, você, o que falam por aí? Você é o arquiteto do universo. A gente vê isso aí, falaram de tudo, Aí você, Pedro, o que você fala? Você é o Filho de Deus vivo. Você é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aí Jesus fala para ele: não foi a sabedoria que te mostrou quem sou eu, mas foi
desde o alto. Foi o Pai que te revelou. E daí um pouquinho, Jesus, pela primeira vez, revela que vai morrer na cruz. E o Pedrão falou assim: não aceito de jeito nenhum. Você não vai morrer na cruz, eu protesto. Mas era um projeto de Deus, era um projeto de Deus. A cruz. Aí Jesus, vendo que aquela palavra de Pedro era uma palavra humana, não era uma palavra de Deus, ele fala para Pedro assim: sai, Satanás. Na mesma hora que elogiou Pedro já deu uma mancada, e sai-te, Satanás. Esta não é a vontade do meu Pai. Esses homens que cometiam erro, esses homens receberam naquela noite, naquele local, naquele dia, o poder do Espírito Santo, e a vida desses homens foi modificada. E o tempo passou. E eles receberam o poder do Espírito Santo. E São Pedro faz um discurso. E aquelas pessoas que estavam ali, foi escandaloso o negócio, foi, sabe, as pessoas admiravam, porque perceberam o que estava acontecendo, sabe, aconteceu mesmo fatos assim que chamassem atenção, né? Aquela bomba que estouraram lá nos Estados Unidos esses dias, o povo, né, não sei quantos quilômetros ouviu as bombas. E foi mais ou menos, não foi uma bomba, mas foi uma graça de Deus tão extraordinária que o povo que estava passando, porque era tempo de oração em Jerusalém, aquele povo, partos, medos, elamitas, todo o povo da Capadócia, o povo, por assim dizer, do mundo inteiro, voltou e falou: está acontecendo alguma coisa ali. Aqueles homens que estavam escondidos, medrosos, que estavam ali com medo, aqueles homens saíram e começaram a falar em novas línguas. E todos aqueles partos, medas, elamitas, o da Capadócia, da Síria e mais não sei da onde, da do Brasil, do Beraba, aquela pessoa, aquele pessoal que voltou ali, todos eles ouviam aqueles homens que não eram eruditos, que não falavam outras línguas, eles ouviam a pregação de Pedro na sua própria língua. E eu digo, a graça do Espírito Santo acabou ali. Ninguém mais teve a graça, o poder do Espírito Santo, não. Nos tempos de hoje, eu não acredito que tenha uma pessoa tão sábia, né? Eu, para falar o português, eu dá trabalho para mim falar uma língua. João Paulo II falava 60 idiomas. Bento XVI falava 60 idiomas. E as pessoas querem dizer que o Papa não é revestido pelo poder do Espírito Santo, que o Papa não é cheio do Espírito Santo, e o Papa não é o sucessor de Pedro. Como, né? Porque não é possível, gente, 60 idiomas, 60 línguas. Interage com o mundo. E o mundo respeita. Porque ali é a imagem e semelhança de Deus. Aquele homem tirado do meio dos homens, escolhido pela graça de Deus para orientar a humanidade. Por isso João Paulo II, o Papa da Unidade, ele foi quem foi.
Porque o Espírito Santo estava com ele. Porque Pedro 16, o Espírito Santo estava com ele na hora que ele falou: eu vou abandonar o cargo, eu vou abdicar o meu cargo. Porque naquele momento ele deu uma lição de humildade. E ele sabia, ele confiava na graça de Deus, ele sabia que o Espírito Santo geraria um homem dos confins do mundo, lá da Argentina, que não estava nem na lista dos papás. E a graça de Deus aconteceu. Mas teve outro homem, depois disso tudo. Os Atos dos Apóstolos também. Eu vim cá para frente, eu vim para os nossos tempos, mas no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João, mesmo com a bronca das pessoas, mesmo com a bronca dos homens lá do Sinédrio, lá que não queriam falar, não queriam que falassem do nome de Jesus, Pedro e João, eles pregavam a palavra de Deus com autoridade. As pessoas eram curadas naquele momento. Quando Pedro e João diz a palavra que onde Pedro e João passavam, e como é que chama? A figura deles, a sombra deles passava sobre alguém doente, aquela pessoa era curada. Tamanha era a graça do Espírito Santo naqueles homens. Pedro e João, teimosos, pregaram e foram presos e tomaram uma turma. E aí eles voltaram. Gente, vocês já pensaram um velho, um senhor de idade tomar uma turma? O tanto que é humilhante, vocês já pensaram? Né? Nenê dá um tapinha na bundinha, já é humilhante, né? Já não pode mais. Né? Criança não pode. Agora, se vocês já pensaram, Pedro e João tomando uma turma, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo alegrou o coração deles, porque nós temos o direito de apanhar por Jesus. Olha que alegria! E eles, humilhados, espizinhados, tristes, eles fizeram uma coisa que nós não aprendemos a fazer. O que é que eles fazem? O que é que a gente faz na hora que a gente é humilhado? Se alguém pisa no carro da gente e dói, o que é que a gente faz? Retruca. Hein? Fala, gente. Uma pitoca. Engorrei. Vou pro meu quarto. Não me incomodem. Olha o tamanho do beijo. Beição. Pedro e João fizeram o contrário. Sabe o que eles fizeram? Eles foram para a comunidade, eles foram para a igreja e falaram: gente, apanhamos igual o menino levado. E aí aquela comunidade, aquele povo começou a rezar para eles. E de repente aconteceu de novo aquele episódio de Pentecostes, e aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, e aquele lugar encheu do Espírito Santo. Capítulo 4. E muitas outras vezes a graça do Espírito Santo aconteceu. Mas nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, tinha lá um cara, o passarinho já me falou, já foi falado aqui, mas é graça de Deus. Falei, ixi, né? Mas é graça de Deus. Tinha um cara lá que chamava Saulo, e ele era o chefe dos guardas, e ele foi na sinagoga e pediu autorização
para prender todos aqueles que estavam no caminho, fala aqui. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem nesta doutrina, neste caminho dos outros. Durante a viagem, estando perto de Damasco, subitamente o cercou-lhe uma luz resplandecente vinda do céu, caindo da terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus a quem persegue. Duro te é calcitrar contra a ocasião. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O homem que o acompanhavam encheram-se de extrema de espanto, pois ouviam permanente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo porém os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram-o em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Havia lá em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para recobrar a vida. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, este Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo como escamas que recuperou, e ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentou-se e fortaleceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, este homem, Saulo, ele era um cara justo, e ele achava que o que ele fazia estava certo. Ele agia em nome de Deus, do Deus de Israel. E ele pediu autorização para exterminar aquelas pessoas que vinham com uma outra doutrina. Porque a doutrina que ele conhecia era olho por olho e dente por dente. E aí vem o tal de Jesus e fala: a minha doutrina é o amor. A minha doutrina é a piedade. A minha doutrina é a misericórdia. A minha doutrina é a bondade. A minha doutrina é ver os filhos de Deus recuperados, vivos, cheios de graça e de amor. Da cruz, na hora de morrer, Jesus de Nazaré no centro, e 2 ladrões. E um dos ladrões caçoava de Jesus.
E não aceitou. Você é o rei dos reis, tira a gente daqui, bobão. Não sei o que lá, e papapá, papapá. O outro falou, cala a boca, cara. Nós estamos tendo o que nós merecíamos. Que nós merecemos. Porque nós merecemos a cruz. Mas esse aqui é santo e virou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra de mim no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás no reino dos céus. Aboliu olho por olho, dente por dente. Aboliu naquele momento o episódio da cruz. Inaugurou um novo tempo. Naquele momento, pouco depois, em que o Filho de Deus expirou como homem, houve um tremor, o tempo fechou, os túmulos racharam, e muitos daqueles que morreram na esperança da ressurreição foram vistos em Jerusalém. Foi inaugurado naquele momento, muito antes ainda de Jesus ressuscitar, a ressurreição e a vida. E Paulo, aquele homem que achava que estava fazendo a coisa certa, aquele homem indo para Damasco, tem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, tem um encontro pessoal com Deus, tem um encontro pessoal com o amor. E acontece com ele uma cegueira parcial, uma cegueira momentânea. E aquele homem cai no chão. Aquele homem cheio de poderes do Sinédrio. Aquele homem que estava indo para prender. Ele fala que quer de mim, Senhor. Levanta-te. E eu achei muito lindo, porque Paulo, naquele momento, tudo aquilo que ele acreditava, meus amados, tudo aquilo que às vezes é a concepção de vida, eu penso assim, eu acredito assim, eu falo assim, eu quero assim, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da pena de morte, eu sou a favor disso. Naquele momento, tudo que Paulo pensava desmoronou e caiu por terra. Levanta, Paulo, entra na cidade que tem um cara lá que vai cuidar de você. Levanta, Paulo. Eu não dou conta, eu estou cego. Eu não vou, eu não posso, eu estou com a dor nas pernas. Ora, meu Deus do céu, eu estou cansado. Ah, não dá, hoje, olha, eu tive 5 aulas, não vou nessa tal de renovação carismática, eu não vou nessa missa, eu não quero saber de nada, eu quero o meu quartinho. Levanta-te, Paulo! Levanta, Paulo! Que lá na frente tem um homem que vai te dar as mãos. Levanta-se, Paulo. Não, mas eu não quero, eu perdi o meu serviço, eu estou deprimido, eu estou isso, eu estou aquilo, ah, meu Deus do céu, eu bati meu carro, agora eu não sei como é que eu vou pagar roubar meu carro. Ah, não estou com vontade, meu Deus do céu. Levanta-te, Paulo. Perdi o meu serviço. Ah, perdi a minha namorada, eu vou embora, não sei porquê. Eu sou tão bonzinho. Eu não olhava para as outras mulheres. Eu era tão fiel. Levanta-te, Paulo. Alguém te espera. E Paulo levantou. Mesmo sem enxergar, e entrou em Damasco. E lá tinha um servo chamado Ananias. E esse cara teve uma locução interior e o Jesus falou no coração dele. Ananias, oi Jesus, o que foi? Levanta, Ananias, tem um cara
Está lá na casa do Judas. Como é que fala na casa? O cara do na casa do Judas. O homem é um tal de Saulo de Tarso. Ele é conhecido por Saulo de Tarso. Ananias falou: o quê? Esse cara, Senhor? Ele está matando todo mundo, ele está prendendo, ele tem direito. Ele pode levar aqueles que professam o